Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a figura B1 da norma ISO 55000, que trata da gestão de ativos. Essa figura, ela mostra como os principais elementos de um sistema de gestão de ativos se relacionam entre si dentro de uma organização. O objetivo deste trabalho é entender essa estrutura de forma simples, com alguns exemplos práticos, e perceber como ela ajuda as empresas na tomada de decisões mais estratégicas com os seus ativos, seja um caminhão, um prédio, uma máquina ou até mesmo um sistema de TI. Bom, eh, vamos analisar essa figura, como falado anteriormente, passo a passo desse fluxograma, com alguns exemplos práticos e uma explicação sobre como funciona cada etapa. Nas partes interessadas e os contextos organizacionais, que é a etapa 1, essa figura ela começa com as partes interessadas e o contexto organizacional. Isso quer dizer que quem são essas pessoas que têm interesse nos ativos das empresas? Pode ser cliente, o dono da empresa, os funcionários, o governo ou até mesmo a comunidade em volta. Por exemplo, numa empresa de energia solar, o cliente ele quer que um sistema dure bastante e gere uma economia. Já os donos querem que esse ativo ele traga um retorno financeiro. Tudo isso entra no contexto da organização e influencia como os ativos eles serão gerenciados. Na missão de políticas e objetivos organizacionais, com base nisso, né, a empresa ela define sua missão política de gestão de ativos e os objetivos organizacionais. Se a missão da empresa é entregar uma energia limpa com baixo custo, um dos objetivos organizacionais pode ser, por exemplo, reduzir as falhas dos equipamentos críticos em 20% nos próximos 2 anos. A política de gestão de ativos ela vai dizer como ela pretende alcançar isso. Pode ser com manutenção preventiva, treinamentos, monitoramentos remoto, entre outros, por exemplo. Na etapa da SAMAP, planejamento, neste ponto ele entra, né, o chamado SAMAP, que é o Plano de Gestão Estratégica de Ativos. Ele conecta os objetivos da empresa com o que precisa ser feito com os ativos. Por exemplo, se o objetivo é reduzir falhas, o SAMAP ele pode dizer que os transformadores de rede elétricas precisam passar por inspeções trimestrais e análise de óleo insolente. A partir dele é criado um plano de gestão de ativos, que já é mais prático, e ele define as datas responsáveis, os métodos e as propriedades dos recursos. A implementação e portfólio dos ativos, depois de planejar, é hora de fazer. A empresa ela implementa os planos com base no que foi definido. Troca de peças, faz manutenção, compra novos equipamentos, treina os funcionários. Com isso, né, a empresa ela passa a ter um portfólio de ativos bem gerido. Esse portfólio ele pode incluir, por exemplo, 10 transformadores, 3 sistemas de rede elétricas, né, 2 sistemas de controle, tudo com um histórico de manutenção e acompanhamento de performance. Na etapa 5, o apoio aos elementos relevantes, tudo isso eles precisam de um apoio. Recursos financeiros, pessoas capacitadas, tecnologias, dados, processos mais claros. Um exemplo, se a empresa ela tem um sistema para registrar, se a empresa não tem um sistema para registrar a vida útil dos equipamentos, dificilmente ela vai conseguir prever a hora certa de trocar um motor ou um rolamento. Então, sistemas de informações e pessoas treinadas, eles são os elementos chaves até aqui. Já na etapa 6, avaliação de melhoria contínua, com o plano de ação e os ativos em operação, o próximo passo é avaliar os resultados que temos, o que está funcionando, o que precisa melhorar. Né? A avaliação de desempenho ela pode identificar, por exemplo, que mesmo com manutenção regular, os custos eles continuam altos. Isso pode gerar uma ação de melhoria, como revisar os intervalos de manutenção ou trocar o fornecedor de peças. Basicamente, gente, a figura ela mostra como a gestão de ativos ela é cíclica e integrada. Começa com os interesses dos envolvidos e passa pela definição dos objetivos de estratégia, segue com o planejamento de execução e termina com a avaliação de melhoria contínua. Tudo isso de forma que um sistema, quando ele é bem gerido, ele aumenta a confiabilidade dos ativos, reduz os custos e gera um valor para a organização. Basicamente é isso. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau e obrigado.